João 3,16, está aí, né? Vocês conhecem esse texto ou não? Gente, esse texto talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. É por isso que hoje eu coloquei o tema dessa mensagem como destinos transformados. Esse texto, ele revela o motivo de nós contemplarmos, não apenas sermos vítimas, né, atingidos como alvos, mas também de vermos e contemplarmos tantas pessoas sendo transformadas. Nessas tão poucas palavras, nós vemos uma profundidade de revelação de algo que transformou extremamente a vida de muitas pessoas. Várias e várias e várias e várias e milhares de pessoas foram transformadas por aquilo que esse texto revela. Então vamos ler, ele diz assim, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar novamente? Pai, nesta manhã, mais uma vez, nós oramos. Já clamamos aqui, já pedimos ao Senhor para que Tu falasse ao nosso coração, e nós temos certeza de que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Por isso, Deus, prepara a nossa mente, a mente de cada um aqui. Nós precisamos ter a Tua verdade revelada, ó Deus, e aqueles que já têm essa verdade, como muitos de nós, precisamos de um avivamento, ó Deus, ou de uma restauração dessa visão dentro de nós, ó Pai, para que nós possamos ser revigorados na nossa fé. Assim nós oramos, ó Pai, e pedimos que a Tua palavra seja incisiva no nosso coração e contribua de maneira poderosa para a nossa continuidade, o nosso crescimento, e que possamos viver na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, antes de entrar nesse texto, eu preciso fazer uma introdução aqui para a gente entender mais a fundo um pouquinho a respeito do tema que eu vou falar nessa manhã. E eu quero levar você a refletir um pouco nesse momento a respeito da capacidade da mente humana. Vamos parar para pensar um pouquinho a respeito de quanto a nossa mente, ela impressiona muitas vezes. Nós olhamos à nossa volta e nós vamos ver a criação, né, ou a expansão da tecnologia. Nós criamos tecnologia, nós avançamos em muitas áreas, em muitos conhecimentos. Nós avançamos na ciência, na medicina, nós avançamos nessa área tecnológica. Nós avançamos em descobertas e isso nos leva muitas vezes a fazer questionamentos diante de coisas que nós vemos, diante de descobertas, diante da revelação da potência e da capacidade da mente humana. De fato, a mente humana, ela é extraordinária. Não somente para o bem, né, mas também para o mal. E às vezes a gente pergunta, né, como que isso é possível? Você já olhou para alguma coisa e veio um questionamento no seu coração dizendo assim, como uma pessoa conseguiu inventar isso? Como uma pessoa foi capaz de inventar uma máquina tão grande? Né? Às vezes a gente vê máquinas tão grandes que chega um homem perto, a gente some. Ou como o homem é capaz de inventar coisas tão minúsculas, tão microscópicas, tão pequenas, né? Principalmente na área de tecnologia. Descobertas, né, na área da medicina. Isso, de fato, traz esses questionamentos. Quando a gente olha na internet a respeito, por exemplo, dos carros autônomos. Nos países de primeiro mundo, você pede, né, um transporte ali por um aplicativo, de repente chega um carro que não tem ninguém dirigindo. Né, a porta abre sozinha. Como é que pode um negócio desse? Né? Alta tecnologia. A gente pergunta também, por exemplo, as fábricas, onde a gente vê cada vez menos a presença do ser humano. Tudo mais robotizado, tudo mais eletrônico, tudo bem dimensionado. E as coisas trabalham de uma maneira até melhor, mais rápida, mais perfeita, vamos dizer assim. Se a gente pensar em tecnologias como, por exemplo, a fibra ótica.
Imagina, como alguém teve capacidade de pensar nisso? Um fio tão fino, um fiozinho de nada, né? Que é feito ali de vidro ou de plástico, extremamente fino, e ele transmite um fluxo de luz muito veloz. Hoje a gente abre a câmera do nosso celular através de um aplicativo, a gente vê instantaneamente uma pessoa do outro lado do mundo. Não é? Então é alta velocidade, alta tecnologia. A fibra ótica ela proporciona isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, por exemplo, em grandes aeroportos e você vê aqueles gigantescos aviões descendo e subindo e a gente olha de longe, dá a impressão que ele está devagar, né? De tão grande que é. E aí a gente pergunta o quê? Como um negócio desse tamanho consegue sair do chão? Como Deus deu ao homem a capacidade para entender que o fluxo de ar por cima da asa mais rápido do que por baixo causa algo chamado aerodinâmica. E ele gera sustentação para um objeto tão grande que carrega tantas coisas, que leva pessoas de lá para cá tão rápido, né? E tantas pessoas. Essa semana teve um aeroporto aí na Europa que parou, que impactou o mundo todo. Então, olha só o impacto dessas descobertas. E a gente, então, fica admirado com a capacidade de criação da mente humana. É ou não é? A mente humana, gente, gera essa admiração para nós. Agora, olha só. E quando nós olhamos para o Deus Criador? E quando nós olhamos para a capacidade de um Deus que criou todas as coisas? Ele não transforma as coisas como, por exemplo, nós fazemos, ou descobrimos, ou modificamos, mas ele é um Deus criador, que traz à existência aquilo que não existe. Eu separei aqui algumas coisas para falar para você nessa manhã, para a gente imaginar um pouco da grandeza do Criador. Se a gente, os estudiosos declaram aí, né, que se você questionar um astrônomo a respeito do tamanho do universo, se você perguntar para um astrônomo qual que é o tamanho do universo, ele vai falar para você assim, olha, eu não sei. Mas a gente estima que o universo ele tenha cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós tivéssemos capacidade de viajar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, sabe quanto tempo nós demoraríamos para ir de uma extremidade à outra? 93 bilhões de anos. Você entende a capacidade criadora de um Deus tão grande? E se a gente perguntar então para os estudiosos a respeito das estrelas, se eles sabem o tanto de estrelas que existem no céu, sabe o que eles vão falar? Olha, nós não sabemos exatamente, mas nós já temos uma informação. Nós sabemos que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos da terra. Você sabia disso? Pode pesquisar. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Olha a grandeza desse Deus capaz, desse Deus criador. E se a gente sair então da visão criadora a respeito daquilo que Deus criou na sua amplitude, na sua grandeza, e for para as pequenas coisas, olha só, se você pegar uma folha de uma árvore, em qualquer lugar que você for, a formação biológica daquela folha é mais complexa, até mais do que grandes capitais do nosso país. Como São Paulo, como Goiânia. A complexidade de formação de uma folha é muito maior. E olha que interessante, né? Que estudiosos afirmam que nós temos no nosso corpo cerca de 60 trilhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas células, ela leva um código genético, um DNA, uma fita de DNA. Essa fita, se ela for esticada em metros, ela vai dar cerca de 1,70 a 2 metros cada fita. E nós temos cerca de 60 trilhões de células no nosso corpo com essa medida.
Então, olha só, se a gente esticar todas essas fitas existentes do nosso corpo, nós vamos encontrar uma medida de 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Isso daria nada mais, nada menos para dar diversas voltas no sistema planetário. Você entende a complexidade e a capacidade de um Deus criador? Gente, isso impressiona você? Isso que eu estou te falando causa um constrangimento, um bug na sua mente? Mas eu quero falar para você que o que mais deve impressionar você não é só isso. Isso também impressiona. Mas eu quero falar para você hoje a respeito de algo que mais deve nos impressionar. E não é relacionado a essas coisas que eu estou citando aqui que Deus criou. E sim a respeito do amor de Deus. O que mais deve nos impressionar não é, em primeira instância, toda a criação, e sim a capacidade de Deus se revelar em amor. A grandeza do amor de Deus. Sabe, a nossa mente, gente, ela é linda, ela é super capaz, ela é impressionante, e como eu disse, principalmente para o mal, né? Mas, gente, quando nós, de maneira honesta, quando nós somos honestos nas nossas reflexões e nós olhamos para nós e comparamos com esse texto que nós lemos de João 3,16, quando você coloca a sua vida e compara com João 3,16, se você for honesto, você vai identificar algumas coisas. Olha o que fala, isso vai causar um bug na nossa mente. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Deus fez. Mas aí quando a gente olha para nós, para a nossa maldade, para quem nós somos, isso causa um conflito. Porque amar quem é bom é fácil, não é? É ou não é? E quem é mau? É isso que causa conflito. Nós somos maus. E nós vemos a revelação de um Deus que ama e se demonstra em amor. Romanos 7,18 diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem que está em mim, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Romanos 3, 10 a 12 diz assim, ó, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Gente, quando um homem, ele olha para ele de maneira honesta, é isso que ele vê, é isso que a palavra de Deus revela. E piora a situação quando a gente compara a gente com Deus. Quando a gente vê quem a gente é e quem Deus é, olha só o salmista no Salmo 8, 4. Salmo 8, versículo 4, fala assim, ó. Que é o homem que dele te lembres? Quem é o homem? Para que o Senhor te lembre dele. E o filho do homem que o visites? Isaías 40, 15 e 17 diz assim, ó. Eis que as nações são consideradas por ele, olha só que interessante, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Olha a grandeza de Deus. As ilhas são como pó fino que se levanta. Essa semana o Tiago me mandou um vídeo, né, lá da pedreira onde ele trabalha, e realmente a gente olha lá, é aquilo que eu falei, né? Você chega perto de um caminhão, você fica pequeno perto dele, né? Mas aí você olha o caminhão dentro daquele buraco da pedreira lá, ele fica pequenininho lá embaixo. E a gente comparar tudo isso, ou nós, com o Deus Criador de todas as coisas. É isso que ele fala. Olha só, continuando aí, ele fala, né, a respeito das ilhas, ele fala assim, ó, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Atos 7,49 fala assim, ó, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Sabe o que é o estrado? Sabe o que ele está querendo dizer aqui?
os reis, eles sentavam no trono e existia uma peça ali onde ele colocava os pés que chamava estrado. E Deus está falando assim, ó, o céu é o meu trono e a terra, gente, é o estrado dos meus pés. Então, aí a gente começa a olhar para nós e ver, né, quão pequeno nós somos. Quão insignificante nós somos. Olha o que diz esse texto, né? Aquilo que nós temos por precioso. A nossa justiça aos olhos de Deus, sabe? Olha só, o melhor de nós. Sabe o que o melhor de nós é aos olhos de Deus? Isaías 64, 6 fala assim, ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. O melhor de nós para Deus não é nada. Pastor, o senhor não está ajudando. Como que o senhor quer falar então sobre, né? Onde o senhor quer chegar? Falando de um Deus tão grande, tão poderoso. Quando a gente compara aqui os exemplos que eu dei de criação do homem com os exemplos de criação de Deus, a criação de Deus é infinitamente maior do que a nossa capacidade de criação, invenção, descoberta. Quando a gente olha para quem nós somos e quem Deus se revela, nós não somos nada, né? A grande verdade é que essa palavra, gente, ela não é nem um pouco antropocêntrica, ela não é a respeito de nós, muito pelo contrário, ela vem nos mostrar o quão grande e inexplicável é o amor de Deus. E não apenas grande e inexplicável, mas totalmente imerecível e injustificável aos nossos olhos. Como que um Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, pode olhar para nós, para mim, para você, e nos amar tanto? Você entende? Porque nós somos maus. Então, o amor de Deus, ele não é apenas grande e inexplicável, mas ele é totalmente imerecido e injustificável. Não justifica Deus nos amar. Não justifica Deus nos amar. Porque nós somos maus. Nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus não se deixa levar pelas situações. Ele escolheu nos amar. Essa mensagem, gente, presta atenção, é uma exposição muito simples e clara a respeito do que é o verdadeiro evangelho. Então nós vamos entrar então nesse texto, e o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, o texto fala que nós lemos, porque Deus amou ao mundo. O primeiro ponto que eu quero que você entenda muito bem aqui hoje. Ninguém ama mais você do que o Senhor. Ninguém te ama mais. Ninguém. O texto fala porque Deus amou. Quem que amou? Deus. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Ah, fulano te ama, não sei quem te ama. Não. Eu estou falando de um Deus, criador de todas as coisas, todo-poderoso, que diz assim, ó, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Esse Deus ama você. Você tem crise? Você tem falta de afeto? Você sofre com algum tipo de vazio dentro de você? Então Deus te trouxe aqui hoje para deixar muito bem claro para você que independente de quem você é, independente do que você faça, Ele é amor, se manifesta em amor e Ele decidiu nos amar. Você não precisa viver mais uma crise existencial. Olha o que diz Isaías 49:15. O texto fala assim, ó, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Pode. Uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando? Olha só, nós temos aqui hoje o nosso visitante, o Juan. Ele mama ainda, não ama? Pode uma mãe esquecer uma criança como essa? Pode. Gente, se a gente deixar essa criança aqui, o que ela vai fazer? Nada. Ela não sabe fazer nada. Uma mãe ama o seu filho. E o texto está falando assim, ó, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? A Bíblia vai a um extremo. E ela diz assim, ó, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, olha só que interessante isso. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor.
Olha a grandeza do amor de Deus. Olha a revelação do amor de Deus. Sabe? Talvez você teve experiências ruins com seus pais. Talvez o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, alguém que você dedicou todo o seu amor te traiu. Talvez alguém que você depositou uma grande confiança trouxe grandes frustrações para a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que, ainda que todos te abandonem, ainda que ninguém demonstre amor por você, Ele ama você. Amém? Deus te trouxe aqui para te dar essa boa notícia. Jeremias 31:3 diz assim, ó: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Olha que glorioso isso. Por isso, com benignidade te atraí. Você sabe por que você veio aqui? Às vezes a gente acha que é porque a gente quis. Mas existe uma vontade de Deus que nos empurra ou nos atrai à presença dele. O amor dele, gente, ele vai se desenrolar numa ação de atração. Com amor eterno te amei. E com benignidade eu te atraí. O desejo de Deus cada dia mais é atrair você para a presença dele. Porque somente na presença dele você vai experimentar o verdadeiro, poderoso e glorioso amor manifesto. E não apenas com palavras, mas com ações. E esse texto, gente, ele fala quem amou. Foi Deus. Mas Deus amou quem? Amou o mundo. Essa palavra aqui não diz respeito a uma coisa pequena, mas ela se estende a toda a humanidade. Porque Deus amou a humanidade. Deus não amou os meus e os seus pecados. Deus não ama a corrupção deste mundo. Deus não ama o mundo como sistema maligno, mas Ele ama o mundo como toda a humanidade criada, que somos eu e você, e Ele manifesta esse amor. Você precisa aprender a olhar para esse texto e tirar aqui o amor ao mundo e colocar a palavra me amou, porque Deus me amou, amém? Você consegue receber esse amor na sua vida? Porque Deus amou você, porque Deus amou você, porque Deus me amou, porque Ele se revela em amor. Ele é a própria manifestação do amor. 1 João 4,19 diz assim, ó: nós amamos, sabe por quê? Sabe por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Que tremendo isso! Deus escolheu amar a mim e a você. E nós somos vítimas desse amor e nós podemos viver esse amor. E não somente viver, mas nós podemos compartilhar esse amor. Isso é tremendo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Isso não influencia a maneira como você vive? Só isso que eu te falei não deveria influenciar a maneira como você toca a sua vida, as decisões que você toma, as escolhas que você faz. Isso, essa grandeza, essa revelação tão profunda a respeito de quem te ama, né? Esse Deus tão poderoso não deve mudar as suas ações. Não deve incentivar você a mudar a maneira como você recebe as coisas, como você entende as coisas, a maneira como você caminha. Isso não deve mudar a maneira como você se comporta e se sente e leva a sua vida. Sabe, nós acabamos de cantar aqui. É Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deixa eu te dizer, muitas pessoas não estão nem aí para Deus. Não querem nem saber de Deus, porque elas ainda não entenderam o que é o verdadeiro amor. Porque quando elas entenderem que um Deus tão grandioso, tão poderoso, é capaz de entregar esse amor para nós, tudo muda. Sabe? Não tem boas igrejas, não tem boas cadeiras, bons ar-condicionado, bons pastores, boas recepções que vão mudar a sua vida. Só existe algo que pode mudar a sua vida. É o Verbo revelado chamado Jesus. O Verbo é a manifestação do amor de Deus. O segundo ponto, então, nós vamos entender a respeito da dimensão desse amor. E o texto fala assim, ó, porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Olha a dimensão desse amor. Ou seja, a ponto de.
O amor de Deus foi tão grande que ele foi capaz. Como que ele amou, gente? De tal maneira. Essa palavra no original, ela externa uma intensidade profunda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Indica essa intensidade ou claramente a forma como Deus amou. Deus não amou de qualquer jeito. A gente que fala que ama e ama de qualquer jeito. Mas entenda isso, Deus não ama de qualquer maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. O verbo usado aqui, para amor, agapau, amou, ele fala a respeito, gente, de um amor sacrificial. Sabe o que é um amor sacrificial? É um amor que não é egoísta. Olha que interessante isso. É um amor que se entrega pelo bem do outro. É esse verbo que foi usado aqui. Essa palavra amor, a dimensão desse amor, ela foi revelada, sabe onde? Na cruz do Calvário. Ela foi revelada lá. De uma maneira que nenhum ser humano é capaz de explicar completamente. Ou seja, a maior prova do amor de Deus por mim e por você foi revelada na cruz. Amém? Porque Deus não é um Deus de meras palavras e Ele demonstra o seu amor através de ações e a ação gloriosa que revela o ápice do amor de Deus nos mostra o Filho dele morrendo na cruz. Sabe como? No meu e no seu lugar. Olha que tremendo isso! Olha que tremenda essa revelação. E eu pergunto para você então, você precisa refletir sobre isso. Até que ponto, até onde você estaria disposto a ir por amor? A W. Tozer diz assim que o amor de Deus é uma corrente que nos prende. Não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Efésios capítulo 3, verso 18 a 19, fala assim, para compreenderdes qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. A cruz, gente, não foi um acidente. A cruz não foi uma medida provisória de Deus. A cruz não foi algo que foi planejado de repente, diante daquilo que o homem fez. A cruz sempre foi o plano de Deus. Ela não é meramente uma estratégia, mas ela é definitiva. Sempre foi o plano de Deus resgatar o pecador. Sempre. Isaías 53:5 fala assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém? Então você já entendeu quem ama, quem amou? Deus. Você já entendeu quem Deus amou? Você. Você acabou de entender também um pouquinho a respeito da dimensão desse amor. Nós vamos para o terceiro ponto, onde nós vamos ver como Deus prova esse amor. E ainda no verso 16 ele fala assim que Deus prova o seu amor porque Ele deu o seu Filho unigênito. A prova do amor de Deus por mim e por você foi a entrega de Jesus. Jesus Cristo é a prova de amor de Deus. Essa palavra, a respeito do unigênito no original, ela indica, gente, algo único. Único em essência, único do tipo, o único gerado. Se eu perguntasse para você, você tem alguma peça, alguma coisa que ninguém mais no mundo tem, você acha que seria valiosa? É uma série especial. A tal empresa de carro produziu só 10 carros desses. Se você tiver um carro, você acha que ele vai valer muito? E se for só uma peça? A Bíblia fala que Deus entregou o seu Filho unigênito. Esse termo no original quer dizer justamente isso. Não há outro com a essência dele. Fala único em essência, único em tipo, único gerado, ou seja, inigualável.
É isso que está falando. Então Deus, ele tinha lá 1000 filhos, eu vou entregar um por você. Não, ele entregou o seu único filho. Você entende como Deus prova o seu amor? Você entende? Não, o Salmo 89:6 fala assim, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos se pode comparar ao Senhor? Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Deus está falando aqui em Isaías 46, versículo 5. Deus que está falando, a quem me comparareis? E me igualareis? A quem me assemelhareis para que sejamos semelhantes? Não há ninguém como o nosso Deus. O nosso Deus é único, é incomparável. Não existe ninguém como o nosso Deus. Jesus, gente, ele não apenas é um exemplo desse amor, ele é a própria expressão desse amor de Deus. Sabe? Quando Deus quis provar o amor dele por você, sabe o que ele fez? Ele não te deu um carro novo, ele não te deu um emprego novo, ele não te deu riquezas, ele não te deu conhecimento, ele não te deu coisas sobrenaturais, poderes sobrenaturais, ele não enviou uma paixão ou um amor meramente humano, não! Quando Deus quis provar o seu amor por mim e por você, ele entregou nada mais, nada menos do que o seu único filho chamado Jesus. Isso é verdadeira prova de amor. Romanos 5:8 fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Detalhe, sendo nós ainda pecadores. John Stott vai dizer assim, na cruz, Deus mostrou o maior dos amores, ao dar a vida do seu Filho único para salvar aqueles que o rejeitaram. Gente, isso deve ou não deve causar um constrangimento em nós? A palavra de Deus diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque nós somos maus. Porque nós muitas vezes rejeitamos a Deus. Mas Ele se entrega em amor por nós. Deus não entregou Jesus achando que talvez você seria bom, não. Ele sabia que você ia ser ruim. E mesmo assim, Ele entregou o Filho dele. Você está entendendo o quanto isso deve ser profundo no seu coração? Não havia uma incerteza de Deus a respeito de nós. Deus, ele não tem um conceito a nosso respeito. Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele não tem uma impressão, ele conhece o seu e o meu coração. E isso não mudou a decisão dele de demonstrar e provar o seu amor para conosco. Não. Então você viu até aqui que Deus amou e amou você. E Ele não amou de qualquer maneira, mas Ele amou de tal maneira. E Ele não apenas amou de tal maneira, mas Ele provou o seu amor pelo fato de ter entregue o seu Filho na cruz para morrer por nós. E aí a gente, então, agora, quando eu olho para quem Deus é e quem eu sou, vem a pergunta master. Por que isso? Por que Deus é tão grande, Tiago? Por que Deus é tão glorioso, Mara? Por quê? Porque esse Deus, ele entregou o único filho dele, não tinha mais nenhum da mesma essência, o seu único filho, para morrer por nós que o rejeitamos e somos tão maus. Isso não causa uma estranheza e um questionamento sobre você? Sim ou não? Se não causa, deveria. Isso deve causar em nós um questionamento do porquê Deus fez isso. Qual é o propósito de Deus ter feito isso? E nós vamos entender agora o objetivo de Deus com tudo isso. E ele continua ainda no mesmo verso. Você está vendo a riqueza desse versículo 16? Ele continua dizendo, para que todo aquele que nele crê. Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos ter a oportunidade de crer no verdadeiro Salvador.
para que todo aquele que nele crê. Sabe, entenda isso. Você não precisa merecer. E mesmo assim, você não conseguiria merecer. Você só precisa crer. Isso é tremendo. Não são esforços humanos. Não é a sua capacidade, a sua inteligência, o seu discernimento para causar uma escolha para o Jesus. Não, você jamais seria digno ou merecedor desse amor. Você só precisa crer nele. Essa palavra no original também indica que não é apenas acreditar, gente. Não é meramente acreditar que Jesus existe, mas sim depositar a nossa fé nele. Com confiança e entrega irrestrita. Ah, eu acredito em Jesus. Não é só isso. É uma entrega total. É uma entrega que demonstra confiança. Nós falamos um pouco disso semana passada. Olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Atos 16:31 fala assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o poder do crer. Olha o poder da fé. A fé gerada em nós agrada a Deus. A fé gerada em nós gera salvação. Então, o porquê dessa obra tão gloriosa de Deus, primeiro, é para que você pudesse crer. Segundo, que crendo não permanecesse perdido, mas que encontrasse e recebesse a vida eterna. Ainda no verso 16, diz assim, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra também no original, não pereça, ela nos leva a entender, indica ruína eterna. Para que todo aquele que nele crê não sofra a ruína eterna ou a perdição espiritual. Ele nos dá essa oportunidade para que nós possamos crer. E crendo, não permaneçamos perdidos. Porque o amor de Deus, gente, ele não é meramente uma coisa abstrata. O amor de Deus não é apenas essa ideia abstrata que muitos acham, né? Fruto de uma filosofia ou da mentalidade humana. Ele tem um propósito. O amor de Deus revelado nos traz um propósito: dar a vida eterna apenas através do seu Filho Jesus. Atos 4:12. E em nenhum outro há o quê? Não há salvação em nenhum outro. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A pergunta que eu te faço: quem se entregou na cruz por você? Hã? Então, a Bíblia está falando, põe lá, Ana, e não há salvação em? Então você tem que crer em quem para ser salvo? Por que as pessoas estão crendo num monte de outras coisas? Jesus precisa de ajuda para salvar a gente? Tem outra pessoa que morreu na cruz no seu lugar? Tem outro filho que eu não estou sabendo aí? Eu não estou sabendo de outro filho. Eu estou sabendo de um filho, que nós vimos aqui que é único. Não há outro igual. Ele morreu na cruz. Você já foi injustiçado no que diz respeito ao receber a glória? Você fez todo o trabalho e as autoridades recebem a glória. Hã? Aí o João vai lá e limpa toda a casa, deixa tudo bonitinho, e eu chego lá e falo que, ô Tiago, que bom que você limpou a casa. De quem é essa glória, gente? Quando a gente põe outra pessoa no lugar de Jesus, nós estamos menosprezando o que Deus fez por nós. Quando a gente tenta, e nós somos
né, levados de alguma maneira, as religiões aí fora, isso parece ofensivo, mas eles deveriam enxergar isso como um retirar de escamas dos seus olhos. Não é uma crítica, não é uma condenação, mas é um desvendar de caminho verdadeiro diante deles. Olha, você está pondo a fé na pessoa errada. Não vá por esse caminho. Lembra que eu falei aqui esses dias sobre a rua sem saída? Nós estamos dizendo para as pessoas, você está indo numa rua sem saída, mas as pessoas do seu orgulho, na sua soberba, na tradição religiosa, não, porque eu cresci numa família que sempre me ensinou isso, com coisa que o ser humano só sabe ensinar a coisa certa. Por isso que a palavra de Deus é a revelação do Senhor para nós. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não deixe, nem o apóstolo Paulo fala aqui, porque eu não usei para convosco palavras de sabedoria humana, mas eu usei aquilo que eu recebi do Senhor para comunicar a vocês. As pessoas, muitas, estão aí fora idolatrando o seu corpo, idolatrando a sua vida social, idolatrando os seus deuses, e estão deixando de lado a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas não se engane, elas colherão o fruto disso. Mas Deus está revelando para nós o seu amor. Sabe? Uma fé que nasce como resposta ao amor de Deus nos traz de volta à vida. Quem crê em Jesus tem a nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Jesus, ele não veio, viveu, morreu e ressuscitou por coisas. Ele fez isso por mim e por você. E por que é então que nós vemos, né, caminhando para o final aqui, as pessoas idolatrando tanto as coisas? Porque é então que nos últimos dias tem acontecido no mundo e até mesmo dentro da igreja uma inversão da verdade e dos valores puros. As pessoas, e muitas vezes nós mesmos, temos dado mais valor às coisas do que ao próprio Jesus ou às pessoas. Se a gente não tomar cuidado, nós passamos a viver num mundo onde nós idolatramos e vivemos pelas coisas e não pelas pessoas. E aquilo pelo qual nós vivemos demonstra quem de fato tem a glória na nossa vida. Quem de fato tem prioridade na nossa vida. É igual, né? Às vezes tem pessoa que não foi ensinada, tá? Ela não foi ensinada, ou ela foi ensinada errado. Por exemplo, a pessoa que, às vezes, alguém da família sofre um acidente, e aí o marido ou a mulher liga, e a pessoa fala assim, eu sofri um acidente. A primeira pergunta é, e o carro? É verdade. Estragou muito o meu carro? Mas e minha moto? Olha, deu uma chuva de vento, até granizo deu essa semana aqui, né? Mas e as placas solares que eu coloquei? Você está entendendo como às vezes a gente começa a inverter as coisas e dar mais valor às coisas do que às pessoas? As pessoas têm decidido dar mais valor, muitas vezes, à obra que elas fazem do que à sua própria fé. Entra tudo no seu sistema maquinal e a gente deve aprender então a cuidar mais das vidas do que das coisas. Você é muito importante. Eu disse no começo, essa mensagem não é antropológica. Ela não tem o homem como centro, mas ela tem como centro revelar quem Deus é, e Deus é amor, se manifesta em amor, e eu já falei aqui quem nós somos. Nós não somos merecedores. Mas a grande verdade é que nós precisamos nos encontrar com vidas. Nós precisamos dar valor à nossa vida. Gálatas 1:4 fala assim, ó, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, arrancar, separar, isso que o texto está falando, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Sabe, eu tenho me esforçado tanto. Eu sei que eu posso fazer mais ainda. A gente sempre pode fazer mais. Mas eu sempre tento fazer com que as pessoas estejam aqui para ouvir uma palavra dessa. Você acha que o tema dessa mensagem é à toa? Destinos transformados? Não existem mais destinos transformados do que aqueles que tiveram um encontro com essa palavra. Todo aquele que tem um encontro com Jesus tem o seu destino transformado. E as pessoas acham que tem um bom destino. E as pessoas acham que está tudo bem. Mas o final delas é a ruína. A pergunta que eu te faço é, quando você estiver diante do Senhor, o que você vai apresentar para Ele? Você vai apresentar a casa bonita que você comprou? O carrinho que você ganhou? Quando você estiver diante de Deus, o que você vai apresentar para Ele? Você vai apresentar todo o dinheiro que você ganhou? Você acha que Deus quer dinheiro? Já diziam aí, né? Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu creio em Deus. Eu falei para vocês aqui um pouquinho a respeito da capacidade criadora de Deus, da grandeza de Deus. E você acha que Deus vai querer que você leve 1 milhão para Ele? Se você pensar na eternidade, se você pensar em 100 anos e tirar 10 anos, quantos anos vão ficar? 100 anos, você tira 10, vão ficar 90. Se você pensar na eternidade, você vai lá e tira 1 ano da eternidade, o que vai ficar na eternidade? A eternidade. Se você for na eternidade e tirar 1 bilhão de anos da eternidade, o que vai sobrar da eternidade? Ela continua sendo a eternidade. Você entende a grandeza de Deus? As pessoas estão achando que vão levar um instrumento musical. Ah, Deus, eu trouxe aqui um instrumento. Ah, eu trouxe aqui uma igreja, olha aqui um monte, o som que nós compramos para essa igreja. Tudo isso é bom e faz parte, mas não deve ser a primícia da nossa vida. Ah, mas eu preciso de dinheiro para viver. Todo mundo precisa, nós não falamos aqui de dízimo e oferta? Sim, mas é a maneira que Deus escolheu para conduzir as coisas. Mas a gente precisa entender que acima de tudo isso estão as vidas. Acima de tudo isso está você. Entenda isso. Deus não morreu por coisas. Deus morreu por pessoas. Amém? É por isso que Jesus veio como homem, para se identificar com a raça a qual ele viria salvar. Se Jesus viesse salvar a cadeira, ele vinha como uma cadeira. Se Jesus viesse salvar um prédio, ele viria como um prédio. Mas ele veio como homem para salvar o homem. É para isso que Jesus veio. Amém? Vamos ficar de pé? Sabe, Deus, Ele nos ama e Ele nos chama para compartilhar esse amor. É por isso que eu tenho insistido com vocês. Convide pessoas para estar aqui. Seja incisivo com as pessoas. Não seja egoísta com o amor que você recebeu. As pessoas não sabem o que tem que experimentar. Eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente gosta de comer. Quando você come uma coisa muito gostosa, e você está ali com o seu marido, com a sua esposa, com o filho, e você fala, nossa, prova isso aqui, que gostoso. Não é? Por que com o amor de Deus muitas vezes nós somos negligentes? Nós estamos saboreando o amor de Deus, mas nós somos negligentes. Quando a gente não chama as pessoas para experimentar esse amor. Quando a gente não insiste com as pessoas, você precisa experimentar Jesus. Eu não estou falando de religião, você precisa experimentar um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que transforma destinos. Você está disposto a viver e proclamar esse amor? Você sabia que nós, como igreja, como comunidade Zion, nós temos uma missão? Nós temos uma visão, mas nós temos uma missão. Coloca aí para nós, Ana, a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão é compartilhar as boas novas do Evangelho de Jesus. Essa é a nossa missão. Para que haja o quê?
para que haja salvação de todos os que creem. Trabalhamos para formar discípulos com o caráter de Jesus, alicerçando-os em uma fé fundamentada na palavra de Deus. E não apenas isso, mas incentivando-os a uma vida frutífera, que honre e glorifique o nome do nosso Criador. Essa é a nossa missão como igreja. Se você entrar no nosso site, comunidadezion.com.br, você vai ver lá a nossa missão e visão. E essa missão está lá. Não é à toa que o nosso lema como igreja é uma família de discípulos, porque um discípulo vive com o mestre e um discípulo frutifica segundo a sua espécie. Nós precisamos ser frutos, mas nós também precisamos gerar frutos. Amém? Eu preciso contar com você para isso. Eu não consigo ir lá no emprego do Tiago e ter acesso às pessoas que ele tem. Eu não consigo entrar no convívio com a Dona Agostinha a ponto de ter acesso às pessoas que ela tem. Eu preciso que você entenda a sua responsabilidade em não apenas ser vítima desse amor. É tão bom ser vítima desse amor, né? Mas também compartilhar esse amor. Você tem valorizado mais a sua vida com Jesus? Louvor pode subir aqui. Tem que falar, né? Presta atenção. Você tem valorizado mais a sua vida com Jesus do que os bens que você tem conquistado? Você tem vivido para glorificar o nome do Senhor? Você tem compartilhado esse amor com os outros? São perguntas que devem fazer você refletir que quando isso acontece, quando você vive isso, você tem o destino da sua vida mudado. Sabe, Tiago, Mara, Dona Agostinha, todos nós que estamos aqui, Deus não nos chamou meramente para mudar a vida das pessoas nessa terra. Olha que rico isso. Deus, ele nos chamou para mudar o rumo da eternidade das pessoas. Se você pudesse ter o poder de curar um câncer de uma pessoa e você fizesse, você ia ficar feliz? Se você pudesse fazer nascer o braço de um bebezinho que nasceu com má formação, você ia ficar feliz com isso? Se você pudesse colocar alegria no coração de uma pessoa que chora, né? A Vângela perdeu o pai dela essa semana, nós estivemos lá com ela. A dor tão profunda de perder um ente querido. Se você pudesse tirar essa dor do coração da pessoa, você ia ficar feliz com isso? A pergunta que eu te faço é: o poder para mudar e transformar o destino de muitas pessoas está nas nossas mãos. Nós não somos esse poder, mas nós declaramos e transmitimos esse poder. E ele se chama Jesus Cristo. Esse é um ótimo momento. Eu vou colocar uma canção aqui. Cadê meu celular? E eu queria que você tivesse um momento de reflexão. Não apenas reflexão, mas um momento de entrega. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa. Olha, que é isso, pastor? Você quer mandar em mim? Não, não quero mandar em nada. Não estou mandando nem em mim. Essa semana eu descobri uma coisa, né? O cara mandou um meme para mim escrito assim: se eu deixo a minha mulher mandar em mim, na verdade quem está mandando sou eu. Porque eu que estou deixando, né? Não é não, Thiago? É, no final das contas é a gente que está deixando. Ó, brincadeiras à parte, você precisa entregar sua vida para Jesus. Oh, meu Deus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. E vai transformar o seu destino. Eu prego um evangelho que pode ser que Deus queira mudar muita coisa nessa vida para você. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o seu destino eterno será transformado.